Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas. Antes de nós começarmos, quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos queridos presbítero Hermenegildo Freitas Novaes e família, AQS Seguros, Sanduicheria Medmex e Restaurante Buffet Duartes. Muito obrigado porque vocês têm sido patrocinadores do programa para a pregação da palavra e expansão do Reino de Deus e bênção para muitas pessoas. Muito obrigado. Eu quero, nessa oportunidade, ler as Escrituras. Quero ler com os queridos Mateus capítulo 11, do verso 28 ao versículo de número 30, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, queridos, pedindo as bênçãos de Deus, para que Deus, em nome de Jesus, nos abençoe e nos dê iluminação da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta hora, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de estarmos aqui no programa Boas Novas. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido gracioso, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem nos abençoado. E agora, Deus, quando nós vamos expor a Tua palavra, a minha oração é que o Senhor, em nome de Jesus, manifeste graça, poder, salvação, traga paz, alívio, conforto aos corações. E assim, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance cada pessoa, Deus, de forma poderosa, para que elas achem descanso, alívio, refrigério no Senhor Jesus Cristo, por meio da Tua palavra, na ação gloriosa e bendita do Espírito Santo. Esta é a minha oração, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas vezes, nós temos a necessidade de agradar as pessoas, de darmos o nosso melhor, de fazermos o possível para agradar os nossos pais, os nossos amigos, os nossos professores, marido, a esposa, a empresa onde você trabalha, a igreja que você frequenta, as suas normas, mandamentos, leis e regras. Todos nós temos na nossa vida um momento ou outro buscando e dando e querendo dar satisfação e alcançar a expectativa que as pessoas têm de nós. O que a vida nos requer, o que a vida nos exige, o que os nossos relacionamentos requerem, o que a igreja, ou a filosofia, o pensamento requer de cada um de nós. Mas eu quero dizer para você, à luz da palavra, no nome de Jesus, que nesse texto nós temos a palavra de Jesus Cristo falando às pessoas. Se você observa o capítulo de número 11, ele diz para nós que Jesus Cristo, ele sai pregando nas cidades, anunciando a sua palavra de amor, de graça, de misericórdia, de cura. E nesse percurso de Jesus, Jesus Cristo, ele se depara com pessoas que o aceitam, que absorvem os seus ensinamentos, que se voltam para ele com arrependimento, fé, mas também nós temos na perspectiva do que está sendo colocado aqui, a oposição, pessoas que rejeitam Jesus, pessoas que não querem Jesus, pessoas que
Não obstante, vendo sinais, maravilhas e milagres, elas rejeitam Jesus Cristo. E o capítulo 11, você tem um contexto em que João Batista manda pessoas perguntarem acerca de Jesus, se de fato Jesus era aquele que estava por vir, de fato o Messias, o profeta, aquele que havia sido anunciado. E Jesus Cristo responde dizendo que sim. E também, Jesus Cristo fala das cidades impenitentes, ou seja, aquelas cidades cuja palavra estava sendo pregada, estava sendo anunciada, milagres feitos, mas aquelas pessoas, aquelas cidades não haviam voltado o seu coração para Jesus Cristo, ou voltado-se para Deus. E é neste contexto de debate com os escribas, com os fariseus, com esses líderes intelectuais religiosos, é que Jesus Cristo, então, ele dá um brado no seu coração, do versículo 25 até o versículo de número 27. Jesus Cristo, então, ele está dando graças a Deus, porque Deus não revelou aos sábios entendidos, aqueles que se acham inteligentes, aqueles que se acham intelectuais, e entendendo que não precisam de Deus, que não precisam no sentido de ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus, basta então a sua capacidade mental, a sua intelectualidade, ele se basta, ele é autossuficiente. Mas entendendo isso, queridos, nós sabemos que a nossa performance, aquilo que eu faço, os meus esforços, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, nós não podemos satisfazer as necessidades das pessoas, a expectativa das pessoas, a expectativa dos nossos pais, a expectativa da nossa família, a expectativa do cônjuge, a expectativa dos religiosos, a expectativa das filosofias, as expectativas dos ideais, daquilo que colocam sobre nós, nós não podemos satisfazer plenamente a esses anseios e a essas exigências. E também trazendo dentro do contexto da palavra de Deus, nós, com os nossos esforços, nós não podemos satisfazer plenamente a vontade de Deus, à parte, ou a quem, ou separado de Jesus Cristo. Portanto, esse texto do versículo 28 ao versículo 30, ele é muito claro a respeito disso. Eu quero, então, dialogar com você nessa oportunidade do nosso programa com o tema Vinde a mim todos. Quando nós falamos Vinde a mim todos, nós temos em primeiro lugar o convite de Jesus. E esse convite de Jesus é um convite dirigido a todos, vinde a mim todos. Então Jesus inicia fazendo um convite, mas qual é a autoridade de Jesus para convidar as pessoas? O que ele pode oferecer? Entendendo então, queridos, que a soberania divina em salvar os pecadores, Jesus Cristo tem essa autoridade, porque conforme a palavra de Deus, no capítulo 11 de Mateus, verso 25 e verso 27, a palavra de Deus diz assim: Jesus disse, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então, portanto, queridos, esse convite de Jesus não exclui ou obstrui o chamado do Evangelho a todos os homens. Se por um lado tem aqueles que o Pai separou, aqueles que o Pai deu, por outro lado nós temos um convite a todos, conforme Isaías capítulo 55, verso 3, que diz assim: escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Numa das parábolas de Jesus, no capítulo 22, versículo 4, falando acerca das bodas, diz assim a palavra, Mateus 22, verso 4. Então mandou outros empregados com o seguinte recado:
digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Então, querido, Jesus está dirigindo a sua palavra àqueles que desejam encontrar Deus, se relacionar com Ele, mas não conseguem por seus próprios méritos, não conseguem por seus próprios esforços, pois somente Jesus pode revelar o Pai, e Ele revela a quem Ele quiser ou a quem Ele quer revelar. Então Jesus Cristo faz isso conforme o verso 27, porque o meu Pai me deu todas as coisas, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Eu quero dizer para você, mostrar para você, minha querida, parte do artigo da Confissão Belga, que faz parte do arcabouço doutrinário daquilo que nós cremos como igreja presbiteriana e como programa Boas Novas também nós cremos assim. O artigo 26, na sua introdução da Confissão Belga, diz assim: cremos que não temos nenhum acesso a Deus, senão pelo único mediador e advogado Jesus Cristo, o justo, porque ele se tornou homem e uniu as naturezas humana e divina para que nós, homens, tivéssemos acesso à majestade divina. De outro modo, nenhum acesso teríamos. Então percebam, queridos, que Jesus Cristo faz o convite a todos, mas você, nesta hora, nessa oportunidade, você pode vir a Jesus? Você quer vir a Jesus? É uma pergunta que eu quero que você responda no nome de Jesus, aí no seu coração. Em segundo lugar, convite de Jesus. A quem é dirigido o convite? O convite de Jesus é dirigido aos cansados e sobrecarregados, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Portanto, queridos, Jesus, em seu imenso amor e cuidado, expressando a sua mansidão, convida primeiramente os cansados e sobrecarregados. E as palavras ou as passadas exigências dos mestres da lei e dos fariseus cansavam e sobrecarregavam o povo. As pessoas estavam cansadas dos fardos que colocavam sobre eles. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no grande sermão, que nós chamamos o grande sermão dos últimos dias, em Mateus capítulo 23, quando nós temos os ais de Jesus, diz assim, Mateus 23, verso 4, amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Então os fariseus e os escribas sobrecarregavam o povo com a culpa do pecado, com o medo e o juízo. Portanto, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que muitas vezes os líderes, as pessoas colocam fardos pesados, colocam regras sobre regras, normas sobre normas, mas sendo que eles mesmos não cumprem as normas, não cumprem as regras que colocam sobre os outros. Isso traz dor, isso traz peso, isso traz culpa, mas como que a luz da palavra de Deus, como que Jesus Cristo pode trazer alívio, como que Jesus Cristo pode trazer alento? É o meu terceiro argumento. O que Jesus pode fazer e o que ele exige dos seus discípulos. Dentro desse contexto, o que ele pode fazer? Ele tem poder para dar alívio ao cansado e ao sobrecarregado. Cristo alivia o peso ao salvar o pecador da culpa, porque foi para isso que ele veio, esse é o seu ministério. Foi isso pelo qual ele foi ungido pelo Pai, ungido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, quando apresenta acerca de Jesus, em Mateus capítulo 1, verso 21, diz assim, ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Um dos milagres de Jesus, no capítulo 9 de Mateus, do verso 2 ao 6, diz assim, então
algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Então, queridos, Jesus Cristo é aquele que pode, então, segundo a palavra de Deus, ele pode trazer alívio ao cansado e sobrecarregado dos seus pecados. Ele pode dar descanso à alma cansada e sobrecarregada do jugo e da servidão. Jesus, melhor dizendo, exige submissão a Cristo como Senhor e Mestre. Ele exige que eu e você, ele diz no verso 29, tomai, olha só como diz a palavra de Deus, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Jugo, nesse sentido, queridos, significa aquilo que atrela dois animais, ou comumente conhecido por nós como canga. Então Jesus Cristo está falando da metáfora do discipulado em oposição aos líderes religiosos. O de Jesus é fácil de carregar. Mas interessante, é fácil de carregar não por ser menos exigente. Porque conforme a palavra de Deus em Mateus 7, verso 13, verso 14, 13 e 14 do Sermão do Monte de Jesus, diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida e poucas pessoas encontram esse caminho. Mas é interessante, queridos, mas pela misericórdia de Deus, nós temos a assistência do Espírito Santo de Deus, que Ele fez habitar em nós, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e o sangue de Jesus foi aplicado em nós pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, na epístola de João, na primeira epístola, capítulo 5, verso 3, diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Jesus também está dizendo que o meu jugo é suave. Seguir a Cristo, querido, é a melhor vida que pode ser vivida por mim e por você. Pois Ele é um rei, ele é um rei gentil, Ele é um rei que serve ao povo. E Jesus Cristo diz na sua palavra, em Mateus 10, 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar, ou dar a sua vida em resgate de muita gente. Eu quero terminar o programa, meu querido, com 3 aplicações para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que não há forças em nós para vencermos o mal e nem a nós mesmos. Nós não temos condições de vencer o mal por nossas forças. Eu não posso transformar a minha vida sozinho. Eu careço da ação de Deus, eu careço da ação do Filho, eu careço da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu careço ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, para que assim em Jesus Cristo e por meio de Jesus eu seja considerado mais que vencedor. Em segundo lugar, devemos nos submeter ao discipulado de Cristo. Jesus diz: tomai o meu jugo. Eu preciso então, como diz as Escrituras, preciso então tomar a cruz de Cristo, seguir Jesus e todo dia renunciar a mim mesmo, renunciar ao meu ego. E a cada dia eu preciso então compreender, submeter a esse discipulado de Jesus, submeter-me à palavra de Deus, sendo obediente às Escrituras, obediente à palavra, mas eu compreendo, eu sei que ser discípulo de Jesus é ser livre para servir a Jesus, sem culpa, sem peso, mas entendendo que eu tenho obrigações em Jesus Cristo. Agora, quanto ao acesso
a Deus, quanto ao acesso ao Pai. Jesus Cristo pagou o preço, Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, Jesus Cristo cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. O que nós precisamos então é nos submetermos ao senhorio de Jesus Cristo e ao discipulado de Jesus. Terceiro e último lugar, devemos entender que Jesus e somente Ele é a fonte inesgotável onde encontramos descanso. É somente Jesus Cristo. Ele é o único acesso meu ao Pai. Ele é a única fonte inesgotável de bênção, de amor, de misericórdia, de proteção. Ele é o único Senhor que Deus colocou entre o céu e a terra para que eu pudesse chegar ao Pai, para que eu pudesse estar na presença do Pai. É por meio do seu Filho Jesus que morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Meu querido, minha querida, eu quero orar por você. Se você se encontra, então, cansado, sobrecarregado, não aflija o seu coração. Descanse em Jesus Cristo. Descanse em Jesus, na sua palavra. Não descanse em homens ou em pessoas, mas descanse em Jesus. Porque Ele sim morreu na cruz por você, para trazer para você e para mim a libertação dos nossos pecados e nos levar ao Pai. Porque Ele assim prometeu na sua palavra. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esta oportunidade de mais um programa, o programa Boas Novas. Ó Deus, que o Senhor abençoe e guarde cada um dos queridos que ouvem e assistem o nosso programa. E assim, ó Deus, que as tuas misericórdias sejam renovadas todas as manhãs, conforme a tua palavra. Assim, ó Deus, essa é a minha oração, suplicando o consolo, a paz, a bênção, o descanso que temos em Jesus. É por meio dele que eu oro. Amém. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Eu quero desafiar você a todos os sábados, às 18 horas, a participar do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, às 18 horas, pela Goiás é Mais TV. E tenha sempre aquele hábito, assim que você acessar o programa, clique no like e depois faça comentário, compartilhe com as pessoas, assim você vai estar ajudando o programa e o YouTube vai entender que o nosso programa é relevante e vai passar para mais pessoas. E também eu quero convidar você para estarem conosco no culto Boas Novas, tanto presencialmente quanto pela Goiás é Mais TV, também aos domingos às 18 horas. O nosso endereço é na Praça C 114, na Rua C 160, quadro 331, lote 1, casa 1. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Obrigado. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.